Unidade de internação, coleta de dados. Tá? Aqui ele vai falar identificação, idade, RG. Ele pergunta RG. Tem alguns que perguntam CPF. Tá? Para primeira internação ou primeira consulta, para entrada. Vamos supor que a mulher está gestante, ela é cesárea, né? Então ela tem a organização de ter o bebê na hora certa que ela quer, enfim. Ela chega lá e vai fazer uma anamnese básica na portaria. Não é o enfermeiro que faz. Mas quando chega o documento lá para o enfermeiro, já tem alguns dados. O que o enfermeiro faz lá? Como é que é os hábitos alimentares? Está tomando algum remédio? Está tendo pré-eclâmpsia, diabetes gestacional? Enfim. Quantas consultas você fez de pré-natal? A gente sabe que é 6 preconizado pelo Ministério, né? Então, se for particular, enfim. Essas informações você pode criar, mas você tem que ter uma base técnica científica. Entendeu? Não tem uma regra para você fazer o que você vai perguntar. A regra tem na hora que você for fazer exame físico. Aí já é. Então o roteiro muda na especificação que a pessoa está sendo criada. Vamos supor, se eu for no Criada, cardiologista, atendida. é um relatório que eu vou seguir. Se eu for no patologista, eu já vou perguntar especificações sobre a patologia, do câncer que ela tem. Se você, legal a tua pergunta, se você imagina colo de útero e câncer do colo de útero, você tem que fazer perguntas relacionadas à sexualidade dela. Quando eu falo sexualidade não é de gênero, se ela usa preservativo, se ela tem parceiro fixo, qual foi a menorreia, como é que é a primeira menstruação, menorreia? Me ajuda aí, meninas. Menarca, obrigado, tá? A menarca, o que é menorreia? Tu que inventou? Não, se eu falei menorreia, tem, velho. É alguma coisa, né? Minha cabeça vai jogando informação assim e é a hora que eu me perco. Mas a menarca, tá? Vamos focar então. Por quê? Porque se você pergunta da menarca e ela não lembra, você vai e faz a pergunta, quando você fez o CCO? Ela, minha menarca foi com 14 anos, 15 anos. Eu fiz o CCO com 20. Putz, ela pegou 5 anos aí, tendo uma atividade sexual, e 5 anos é muito tempo para um câncer. Tá? É uma morte, falar a verdade. Então você tem que adaptar as perguntas, tá bom? Aqui ele está adaptando. Mas no CCO, depende da idade, não faz. Não faz, é óbvio, né? Independente se a pessoa tem relação ou não. Eu acho que é 26, 25. 25. 25. A partir do 25. 25. Aham. É. Então, Ok. por isso, eu estou falando aqui de outro âmbito, né? Se eu fosse falar de sessão, eu ia abordar tudo. Quando faz, se investigado, não faz, se fez sexo, se não fez. Por exemplo, todo mundo fala, não posso fazer porque eu fiz sexo. Não tem nada, não é impeditivo. Impeditivo é se você fez, né? Passou pomada, enfim. Legal, é isso mesmo, tá? Tem várias especificidades. Se você souber, você consegue fazer uma pergunta melhor. Entendeu, mais ou menos? Ela sabe de um detalhe que é importante, mas que nem todo mundo todo mundo acha que para fazer um CCO tem que ter atividade sexual. Sim, vai perguntar para ela, você menstruou 3 dias atrás, como é que tá? Ela fala, não, tal. Legal, é isso. Tá vendo? Quando você já começa a ter informações, ela já sabe a idade, ela já sabe o ciclo menstrual, então você já não está caminhando em ovos. Você já está ali sabendo o que você vai perguntar. Claro que antes, ninguém trabalha numa clínica hospitalar, clínica médica, ginecológica, clínica pediátrica, sem ter uma base. A não ser que você foi em remanejamento, veio lá da UTI e caiu não. Aí você tá legal, entendeu? Mas você tem uma base, tá ferrado, né? Você está no setor seu, você tem domínio, então você sabe o que você pergunta, e aí você vai tendo essas informações mais específicas. Tá? Esse livro aqui, ó, então ele fala aqui é um tipo, tá? Quem quiser passar e folhear, fica à vontade. Tá? Esse livro é muito antigo, mas vocês vão precisar ter ou em PDF digital ou no manual. Tá? Então aqui eu quis mostrar para vocês um exemplo hospitalar de anamnese. Olha lá, nível de consciência. Essa é a lógica que vocês vão fazer o casamento agora, da entrevista verbal com o exame físico. Você vai ver que o paciente está acordado. Você não precisa dar um tapinha no rosto para ele estar acordado. Então ele está acordado, paciente acordado,
orientado em tempo, espaço e pessoa. Tempo, que horas são? É de noite, é de dia, espaço, onde que eu estou, pessoa, quem sou eu. E se eu conheço uma pessoa, né? No caso da minha prima, ela dorme com olhos abertos. Aí você dá um tapinha mesmo. Presta atenção, vou dar uma dica para vocês. A gente está em sala de aula, tá? A gente pode ir, aproveita. Porque se a prima dele vai no postinho de saúde e você é o enfermeiro e ela fala isso, a cara de paisagem. É que você não vai saber nada. Fala assim, sério? Que condição é essa? Como que funciona? Explica. E aí ela vai falar para vocês. E aí, a gente é para rir mesmo, tá? Você vai falar do caso. Mas eu estou pegando já o exemplo para a gente entrar na aula, tá? Depois você pode chegar lá, meter a bronca. Puta, minha chegou na prova. Depois que ela sair. Que ninguém saiba. Você com seus amigos, no boteco, em casa, tem namorado, enfim. Mas na hora do vamos ver, ela vai falar assim, não é o olho aberto, né? É semi-aberto, assim, ela tem um... Esse livro é aberto. Tá com pai, né? Não, o que você queria perguntar? Você queria fazer uma pergunta para sua prima. Como você perguntaria? Questão de saber se estava acordado ou não. Cara, eu vou dar um exemplo de escala de Glasgow, tá? É uma escala que a gente vê resposta neurológica do paciente, tá bom? Se você tiver a base em saber qual é a escala de Glasgow, como que você coloca os exames, que você vai, exame que eu digo assim, você vai fazer uma pergunta, você vai dar um toquezinho, depois eu não coloquei a escala de Glasgow hoje, tá? Mas te mata, já, ele te anula essa dúvida sua, entendeu? Primeira coisa que você pode fazer, um toque de sensibilidade, porque você vai ter que fazer isso. Se for um paciente que tiver hanseníase, hanseníase tem as etapas, deixa eu ver se eu lembro, né? Perde sensibilidade, você vai ter que fazer um examezinho lá, de pontinha, com algodão, e com o tempo a hanseníase, se você não tratar, ela atinge os nervos e você perde a movimentação. Você tem que tocar o paciente e fazer uma pontinha, né? Um estímulo doloroso, a gente chama. Se a pessoa está dormindo e você quer confirmar, você vai fazer um estímulo doloroso. Você dá um tapinha na cara dele. Um briscãozinho, justo, você pode puxar a orelha, puxar o cabelo. Estímulo doloroso. Sabe por que doloroso? Porque a pergunta, você está acordado, está dormindo? Ela tem a capacidade de responder sem falar nada, né? Ela dormiu. Mas estímulo doloroso, quem trabalha é o sistema nervoso central de ontem. Sistema periférico. Ele sente a dorzinha, sozinho ele puxa. Mesmo dormindo ou não. Tá? Mas o estímulo doloroso, quando a pessoa está dormindo, ela tem retardo. Tá? Você vê que ela tem retardo e ela vai acordar. Nossa, alguma coisa que ficou. Se ela estiver acordada fingindo que está dormindo, ela vai tirar. Tá? Um exemplo só. Vamos lá então. Professor, desculpa incomodar. Não, Incomodar. A chamada já foi passada? Você já quer ir embora, velho? Não, porque eu tô perguntando. Não, na minha, você já quer ir embora? É melhor. Não passou não. E aí, gente? Vamos lá então. Deixa eu tirar isso aqui, passar os dados, senão a gente vai. Vamos lá. Coloca a data aqui, gente, por favor. Vamos focar aqui então. Primeira etapa. A gente vai ir nas etapas e eu vou voltar, tá? Eu vou ler, tá, gente? Vou ler. Processo deliberado, contínuo, ramificado, ele tem etapas, só que ele é contínuo, tá? Sistemático, contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas. A gente acabou de falar. Métodos e técnicas variadas. Mas você tem que ter uma base para ter essas técnicas, tá bom? Por finalidade ou obtenção, olha aqui que legal, de informações sobre a pessoa, família ou coletividade. Pessoa em si, família que ela convive, coletivo é a comunidade que ela está. Sobre suas respostas em dado momento de processo de saúde e doença. Isso aqui complicou só. O que ele quer saber? Dentro da saúde ou da doença, o processo de saúde e doença, o que ele quer dizer?
Nesse termo, ela deve ficar doente, aconteceu uma falha. É o processo saúde-doença. Essa falha eu vou descobrir numa anamnese buscando as informações. Tá? Um exemplo básico. Básico. Diarreia. Dor de barriga, diarreia, vômito. Eu vou fazer perguntas relacionadas à alimentação. Outra coisa. Quem consegue sair fora da alimentação e pensar numa pergunta baseada em diarreia, problema gastrointestinal? Eu vou ajudar vocês. Moradia. Não, moradia. Ansiedade? Não, a gente pode trabalhar no processo psicossomático. Não, sim, pô, é evidente. Mas vai estar lá na... O processo psicossomático, quando eu quero fazer essa anamnese junto, está dentro da primeira etapa. Mas na sequência, vai estar lá embaixo, das últimas perguntas que eu faço para ela, tá? Para a pessoa, no caso. Vamos supor, ó, aqui no hospital não tem essas questões. Mas no livro em si, quando for passar para você, vai ter espiritualidade, que religião que você tem, você frequenta a igreja, você costuma orar, você tem grupo de apoio, amigos que você pode conversar, faz terapia com psicólogo, faz terapia com psiquiatra, toma medicação. O processo psicossomático que dá na mente vai para o corpo é normal, acontece. Mulher, roxo que aparece, queda de cabelo, é mais em mulher, né? Isso não tem nada a ver com gênero, tá? É que o organismo da mulher é mais propício para isso. Mas também entra, tá? Principalmente em clínicas psiquiátricas, tá? Entre todas as clínicas, mas principalmente quando você vai olhar alguma coisa que remete à mente humana, tá bom? Então aqui, eu não vou frisar, né? A gente vai ver. Se vocês quiserem, eu mando para vocês isso daqui no... Mano. Deixa eu ver onde que eu tava aqui. A diarreia, professor. Hã? A diarreia. Moradia. Beleza. Pela moradia. Vamos supor, pela moradia. Água. Tem saneamento básico na sua casa? A sua casa é de alvenaria, de tijolo, ou ela é de pau a pique, ou ela é de madeira, ou ela é de barro? São perguntas que a gente acha que não é cabível, mas é porque aqui nessa sala de aula, suspeito eu, todo mundo tem uma casinha com tijolo. Mas muitas pessoas que vão no postinho de saúde, às vezes moram numa casinha que não tem. Tá? Você queria perguntar uma coisa? Assim, ó. Tá tudo. Fala. Não, Fica à vontade, eu pô. tenho que responder. O que interferiria? A estrutura da casa. Putz, tudo. Porque a água, sim, ok. Porque a água também entra na Alimentação, então. a parte Se digestiva. você mora numa casa de pau a pique, de condições baixas, provavelmente você não vai ter acesso a saneamento básico. Um exemplo. Pode ter uma ligação legal. Mas, por exemplo, você acha que o barbeiro ele vai ficar no tijolo da casa? Ou ele prefere uma madeirinha? Se você mora numa população ribeirinha, claro que o barbeiro é mais pro norte ali e tal. Mas eu te pergunto, como é que é a sua casa? Ela falou assim, ó, eu moro numa casa de madeira e tal. A minha pensamento crítico reflexivo não vai imaginar, só se for no Paraná. Você entender como que você tem que ter vários conhecimentos, né? Então, se ela falar, eu moro numa casinha, só dali você já vai ver a forma dela falar, a vestimenta, se vai vir com alguém, se não vai vir. Vai aquelas mulherzinhas que já traz o ovo caipira para você e as galinhas de presente, que acontece. Dali você já mata a charada, é sitiante. Se é sitiante, ela vai comer carne de porco. Se ela come carne de porco, eu tenho que perguntar, como que você faz seu alimento? Você vê, eu já saí da casa, que ela me falou que mora numa casa, e já fui pro alimento de novo, para descobrir. Você cozinha bem o alimento? Você ferve na água antes? Como é que é? Qual que é o tipo de alimento que o seu corpo come? É lavagem ou é ração? É um gancho muito aleatório, mas somente deve produzir informações que você já viveu, já viu e que vai fazer o casamento. É desse jeito que trabalha o cérebro humano, tá? Então, essa primeira parte a gente vai ficar nela, mas eu vou passar para as outras para a gente saber que elas existem. Então, a primeira, o segundo, é esse livro aqui, ó, tá? Diagnósticos de enfermagem. Eu vou falar um básico. Quando a pessoa está constipada, ela não consegue defecar, evacuar, com 3 dias a gente coloca risco à constipação. O enfermeiro, ele não tem nada a ver com medicina. Eu tenho a capacidade de ter diagnósticos de enfermagem. Não são patologias, tá?
Não tem aqui colecistite, coledopolitíase, você fala, não, eu tenho diagnósticos de enfermagem para ajudar, num aspecto geral, o tratamento em si que ele faz no paralelo da patologia. Vou dar um exemplo. Então, vamos ler isso aqui, né? Processo de interpretação e agrupamento. Se lá atrás eu quis as informações, ela mora numa casa, qual a pique, não sei o quê, não cozinha o porco, as hortas, né? Ela não lava antes, não passa um vinagre, ou não sei, enfim. A probabilidade dela ter um problema é maior. O meu diagnóstico de enfermagem vai ter controle de saúde ineficaz. Vai ter várias demandas dentro das necessidades humanas básicas. É muita informação para NHB. Mesmo que a gente não vai trabalhar, estudem, tá? Estudem. Porque lá no anamnese, vocês vão saber as necessidades humanas básicas e vocês vão saber o que vocês vão meio que perguntar. Então, quando eu entendo da NHB, o meu diagnóstico de enfermagem fica fidedigno, credibilizado, honesto, certinho. Porque eu fiz o agrupamento e a interpretação dos dados que eu peguei no 1, tá? Na anamnese, exame físico. Eu nem parti para o exame físico, que é onde a gente vai focar, tá? Coletar na primeira etapa. Combina com a tomada de decisão sobre os conceitos de diagnósticos. Não tem nada a inventar. Ó, eu vou abrir aqui do nada. Diagnóstico. Fadiga. Uma sensação opressiva e sustentada de exaustão e de capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental no nível habitual. Wesley, enfermeiro, eu saí da cama e ele nem sabe que é fadigado. Não, o enfermeiro sabe. Mas estou na quebradeira, na canseira, menino, o jeito que ele fala, humilde e tal. E você, quando a pessoa fala, ó, você vê a interpretação. Quem conhece diabetes aí? Hipo e hiperglicemia. Hipoglicemia é desmaio, a gente sabe, mas hiper, cãibro, dor na perna, fadiga, cansaço. Eu poderia perguntar, e se fosse uma senhora de 60, 50 anos? Ela vem falando de fadiga. Eu poderia já analisar, senhora diabética, vamos fazer um testezinho glicêmico? Tudo isso é anamnese. Se fosse um senhor, se fosse um garoto de 17, 18, fadiga, como é que tá? Será que tem eu vou fazer várias perguntas, mas será que tem uma depressão alojada que eu não estou vendo? Será que tem quando eu falo depressão, já é patologia, tá? Mas eu posso indicar um psicólogo. Se eu converso com o psicólogo, às vezes ele consegue descobrir uma coisa melhor. Ou, por exemplo, uma anemia. Ou, por exemplo, um TDAH, que a pessoa fala que você é preguiçoso, procrastinador, e às vezes tem essa dificuldade de concentração e que te dá fadiga, tá? Tudo isso por uma merda de uma fadiga. O outro que tá, intolerância à atividade. A intolerância à atividade, ele te dá vários motivos. Pode ser a perna quebrada, pode ser uma hernia de disco, pode ser vários detalhes, tá bom? Eu tenho vontade de ficar falando disso, mas é muita coisa, tá? Tem um diagnóstico que você pode dar e o risco ao diagnóstico, tá? O risco, então, a pessoa que não está evacuando há 3 dias, ela tem um risco de constipação. Se é 5 dias, ela tem constipação, tá? Por quê? Lá atrás, eu perguntei para ela, geralmente você come quantas vezes por dia? Eu como 2 vezes, mas é pouquinho, eu demoro para evacuar, e às vezes eu demoro 4, 5 dias. Eu vi o relato verbal dela, peguei essa informação, agrupei e agora coloco um diagnóstico de enfermagem. Quando eu coloco um diagnóstico de enfermagem, eu tenho que resolver o problema. Eu resolvo no planejamento. Tá? No planejamento, eu coloco o quê? Determino os resultados que se eu espero alcançar. Qual que é o resultado que eu quero alcançar para quem está constipado? Evacuar. Parece piada ou simples, mas é um fato, tá? Eu quero que ela evacue. Quais ações ou intervenções de enfermagem que eu preciso fazer para isso? Aí, tem esse cidadão aqui, ó. De treino de gel, assim que foi. Aqui. Se eu vim para diagnóstico, é aquelas perguntas lá. Esse aqui eu nem... Ele junta os 3 numa pancada só. Nick Knock Nanda tem um livro que é dessa grossura, que ele pega os 3, tá? Mas no diagnóstico, a gente colocou o diagnóstico de enfermagem
vai ter um livro. Se você for que estudou muito, você não precisa do livro, tá? O livro é para você não precisar mais dele. Você tem que ter uma hora, é como se fosse um equilibrista na corda bamba. Ele tem que ter um desequilíbrio para poder equilibrar. Então, para você ter aquela informação, você tem que ter uma base, um livro. Né? Não que você vai ficar andando com o livro. Algumas coisas sim, outras não. Então, eu tenho as intervenções no NIC. O que eu preciso fazer? Ó, de cara, se eu souber um pouquinho sobre alimentos e tal, eu posso ofertar dentro da dieta dela mamão. Justo. Por quê? Qualquer lugar você sabe que mamão, mas se é um enfermeiro, você vai explicar para ela do porquê. Você pode aumentar a sua quantidade de água e, se você tiver condições, de comer mais aveia. Porque a aveia ela consegue produzir um bolo fecal melhor. Então você tem as intervenções, tá? Quando você interfere no problema, você vai ter o resultado dele, tá? Que daí é o NOC. E o NOC a gente vai voltar no cara doido aqui. Anamnese, diagnóstico, planejamento. Se eu tenho um diagnóstico, eu tenho que planejar como que eu vou resolver esse tá? O planejamento pode ser, eu vou trocar de problema. O paciente está na UTI, mudança de decúbito a cada 2 horas, não mudou o decúbito, LPP, está formando o estágio 1. Qual que é a intervenção? Fala aí para mim. Tá. O paciente precisa mudar de lado para o outro. A gente chama de mudança de decúbito. Gente, se vocês não sabem, anota no caderno. Porque no laboratório eu vou falar isso e vou mandar para frente. Tá? Quando eu estiver falando, se vocês não ou perguntam, tá? Ou anota. E depois procura no Google. Então o paciente, ele precisa mudar de decúbito. É mudança de lado, tá? Decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, decúbito dorsal, decúbito... Eu esqueci agora. Tem vários... Você pode falar isso, Michele, vira de Bruce, mas na hora que você for fazer o relatório, acho que não vai ser muito bom, não. A Michele tá certo. Michele, a gente vai não ter Ô, fulano, vira de lado direito, fazendo favor, tal. Fica de lado. Vamos virar pro lado direito, vamos virar pro lado. Mas vamos focar. A LPP não é SCARA aqui mais, tá? Não é... Como é que é o nome? SCARA, tem outros nomes da vida aí. É LPP, lesão por pressão. Se eu falo lesão por pressão, pressão do quê? É o osso que fica em cima, proeminências ósseas. Só vai fazer lesão por pressão onde que tem osso. Tá? É fácil para fazer isso aí. Calcanhar, calcâneo, região sacral, espátula, clavícula, na espátula, nem sei mais o nome desse trem. Tem que, é difícil. Cotovelo, nessa região aqui. Então, como que dentro do hospital, os técnicos não sabem disso aí, alguns, né? Faz muito coxinho, faz, companheiro? Região occipital da cabeça, tá? Putz, eu já vi, cara. Querida. Rapaz, tem técnica. Cara, eu cuido de um senhor. Eu tô falando de coração assim, ó, tá? Quando eu vou mudar o decúbito dele, o Tarcísio tem o demônio e o anjo, tá? Demônio. O demônio fala assim: calma aí, Michel, deixa eu negociar aqui. Tá filmando? Sim, senhor. Tem que editar essa parte. O demônio fala assim, com respeito, tá? Aqui, ó. É com respeito mesmo, ó. Não muda ele não, pô. Não vai dar nada, velho. Espera mais 2 horas aí. Ixi, aí já dá um... A preguiça. Preguiça. Já faz um buraco bem maior. Em vez de mudar com 2, muda com 3 horas. Deixa eu te falar. Aqui uma ideia. Você tá dentro do hospital, tá? Imagina que tem vários demônios lá. Cada um tem o seu. No caso, E aí o meu fala 1 hora, o seu fala 1 hora, o dela fala 1 hora, o dela fala 1 hora. E já foi 4 horas. Aham. 4 4 horas. Se for um cara obeso, é lesão por pressão. Quando eu coloco anamnese, tá? Eu não consigo fazer anamnese ali e tal, mas eu sei que o paciente está... Eu pego algumas coisas do sistema. Estou resumindo. Diagnóstico de enfermagem. Eu vou fazer uma avaliação dele, porque na anamnese, por mais que ele está em coma ou acordado, eu faço exame físico. Tá? Se eu pego o exame físico, vou virar ele, pegar
a gente vai passar o exame físico, eu vou descobrir uma LPP, é lesão por pressão. Se eu faço lesão por pressão, diagnóstico de enfermagem, não tem lá lesão por pressão, mas tem risco a... Eu vou falar o nome grosso que eu não lembro agora, tá? Risco para prejudicar a pele, mas ele fala um nome bonito, tá? Risco da manutenção, sei lá, das plantas lá. Ele fala de alguma coisa da pele. É muito diagnóstico, eu não lembro todos, é óbvio. Como que você vai fazer o planejamento de enfermagem? Mudança de decúbito a cada 2 horas. Acabou. Quem faz? Técnico ou outro profissional que tiver lá. Enfermeiro, técnico, físico, o que tiver, tá? E aí o anjo fala assim, cara, vira, velho. Vira, não faz cagada, não. Sabe por quê? Porque é do mesmo jeito que eu vou passar para vocês sobre quem não sabe nada de enfermagem, mãe de paciente e tal, e quando você vai colocar um sorinho, tem um dedinho de ar lá. Ele vai falar, vai matar meu filho. Vai matar, pode tirar tudo aí. É óbvio que a gente tem que tirar, tá? Tira. Porque você fala assim, não dá nada. Mas não dá nada no seu horário, no horário do outro que vai chegar também não dá nada. O paciente já está lá há uma semana fazendo psicoterapia, como é que fala? Ele está fazendo tratamento para uma infecção e tomando antibiótico, né? Se ele não pode tomar em casa, vai tomar EV, ele vai ficar no hospital. E aí, imagine, 24 horas, vai de uma vez, todo mundo deixa um pouquinho, no final das contas está no prejuízo dele, tá? Então, planejamento familiar é isso. Planejamento de enfermagem. Planejamento familiar é outra coisa. Planejamento familiar de enfermagem é isso. Tá? Tá querendo fazer vasectomia. Eu acabei de sair da política da mulher ali e eu falei isso daí. Então, a implementação é simples. Quais ações que eu vou fazer? Lá eu planejei. Ó, vamos mudar o paciente de decúbito a cada 2 horas. Agora, a implementação checklist. Mudar a cada 2 horas. Você vai lá e assina. É a mesma coisa que você fazer relatório medicado conforme prescrição médica. Você vai lá, mudança de decúbito a cada 2 horas, você vai ter que fazer o aprazamento. O enfermeiro faz o aprazamento. Quando o médico prescreve lá. Cefalexina. Ele fala assim, putz, dá de 8 em 8. Você vai escolher como enfermeiro os horários baseado nos plantões. É óbvio, tem que ter esse macete. Então, se você faz a mudança de decúbito a cada 2 horas, você vai colocar quais são as horas e quem vai mudar. Tá? Isso você está implementando. E quando você fez a anamnese, exame físico, descobriu o problema, você vai ter que resolver o problema fazendo um planejamento, terceira etapa. Tá? Planejou, como é que você vai fazer? Na quarta você vai pegar aquele planejamento e falar, agora eu vou fazer acontecer. Quando você faz acontecer, não ficar com a lesão por pressão. Você vai ter que fazer uma avaliação. Eu nem vou, vamos ler, processo deliberado, sistemático, contínuo, de verificação de mudanças. Tá? Nas respostas da pessoa. Ou seja, se eu estou 1 dia, 2 dias, 3 dias fazendo mudança de decúbito, eu tenho que fazer uma avaliação para saber se essa lesão por pressão 1, ela regrediu para 0 e a gente está sem. Lesão por pressão 1 é aquele vermelhidão que dá nas costas ou na proeminência óssea. Você já fica assim um bom tempo, então. Todo mundo. Vocês acordam, quando vocês olham, está vermelho ou está sem sangue, está branco. Se eu pego, pra vocês entenderem a fisiopatologia de uma lesão já. Se o osso está em cima dos meus vasos sanguíneos, eu estou tirando sangue. Se eu tiro sangue, eu tiro o quê? Nutrição celular, pô. Sangue, tem oxigênio, tem nutriente que a gente alimenta. Se não está indo nutriente lá, vou matar a pele. Imagina você sem respirar 2 minutos. Você não aguenta, só aguenta se treinar. Tá? Teste esse, é 1 minuto e meio no máximo. Se você fizer o treino lá, você aguenta. Tá, beleza. Imagina 2 horas sem sangue por uma parte. Tá? Então, beleza. Então você vai fazer essa avaliação. A gente mudou de decúbito a cada 2 horas, durante tantos dias. Tem uma. A escrita é verbal. A escrita. Verbal. A escrita ela é coloquial que fala. Ela é palavras legais, bonitinhas, que a gente tem que ter dentro dos livros. Tá? Quem tiver dicionário de termos técnicos, pode trazer para a sala, dentro do laboratório. Ou no aplicativo que vocês tiverem. Vocês vão ter que utilizar agora. Anamnese. Diabético. 3 P's de sintoma.
polidipsia, poliúria, polifagia. E aí? Ela vai falar assim, menina, tô querendo comer tudo que eu quiser pela frente, tô fazendo xixi que eu não tô aguentando. Toda hora eu quero fazer xixi e tal. Você não vai colocar lá, paciente quer fazer xixi toda hora. O paciente apresenta poliúria. Poli muito, poliglota, úria, urina, tá? Então, saber um pouco dessas nomenclaturas. Quem pessoa que tá com febre também quer fazer xixi toda hora? Cara, a febre, ela é boa, tá? A febre, ela aumenta o corpo, aumenta a temperatura do corpo, para matar pela temperatura alguma coisa que está incomodando o corpo. Quando ele aumenta a temperatura, ele desregula um monte de coisa, inclusive o suor, né, urina, ele quer excretar aquela situação, tá? Existem, essa sua pergunta é boa, cara, porque a febre, ele é arroz e feijão do ser humano. Daria uma aula para falar da febre. Por isso que vai estudar o que é febre, vai estudar as alterações. A febre é boa, é ruim? É claro, porque tem febrícula, a febre alta, febre baixa, tem um monte de tipo de febre no meio da febre, tá? E você saber isso é a melhor coisa que tem. Alguém chegar e falar assim, ó, eu tô morrendo de febre, tô com 37,1. Né? Nem Pois febril não é. Por isso que ter conhecimento é bom. Gente, o horário já deu. Eu vou terminar só essa para não... Só que a gente vai ter, ó. Eu vou explicar para vocês aqui o que a gente poderia abordar. Na terça-feira que vem, eu vou falar sobre isso. Tá? Ó, vou passar para vocês aqui. Ó. A avaliação, então, a gente avalia. Tá? Todo mundo assinou? Beleza. Só para vocês entenderem rápido aqui. Ó. Coleta de dados. A gente vai ficar só nessa, então. Voltei para a coleta de dados. Isso daqui é de determinantes sociais, DS. Olha, se eu quero Ah, tá. Núria. DSS. Pode colocar no caderninho de vocês aí também. Tá? Aqui. DSS. Determinantes sociais de saúde. Não vou pedir prova nem nada, mas vai esclarecer para vocês como que eu olho o ser humano como um todo. Ó, é difícil. Realidade, sexo, fatores hereditários, a gente pode explicar isso. Depois eu venho falar para vocês, a anamnese, ela vai entrar dentro do meu sistema primário, secundário e terciário. O que é o primário? Atenção básica. Secundário, eu faço tratamento. Terciário, reabilitação. Tá? E aí ele volta, já tem o quaternário já, tá? Já. É uma tecnologia que eu falo, não é digital, não. Tecnologia, forma de abordar, tem geralmente é terceiro turno, enfim, vale estudar também o quaternário. Então, todos eles, eu vou ter minha anamnese no exame físico, tá bom? Gente, vocês precisam disso aqui, ó. Até você fala o que vem? Então, era pra mim terminar hoje. Vocês não querem ficar 5 minutinhos, não? 5 minutinhos. Não é pra você aqui, não. Fazer o quê? Aí, ó, acabou. É só isso aqui já acabou, já. Eu precisei quitar, tá? Então, vamos lá. Isso aqui eu não vou explicar, mas eu pedi para vocês lerem. Por quê? Quando eu for quando eu for analisar o paciente, eu tenho que olhar ele como um todo. Nós acabamos de falar da casa dele. O bairro. Cadê a casa dele aqui? Onde que está, moço? Verdinho, Ó, habitação. saneamento Habitação básico. lá, Habitação. Né? Urbanização. Eu quero que vocês entendam as divisões, tá? Tem divisão, tá? Primeiro começa com a pessoa. Qual a idade que você tem? Vamos supor. Cauã e um cara mais branco. Como é que é o seu nome? Raí. Oi, Raí. Se eu for enfermeiro, saúde do homem, e aí você já tem lá 35 anos, tá? Só daí, saúde do homem, exame de próstata, eu vou fazer exame de coleta de sangue de PSA para saber se deu alterado, a próstata libera PSA, enfim. A idade difere, o sexo difere, no caso vocês dois são homens, o que difere? A coloração da pele, a melanina. Tá? Melanina. O Cauã, infelizmente, ele tem mais probabilidade. Tá? Melanina é melanócitos, é o nome ócito que ele produz um hormôniozinho que ajuda no PSA a ficar maiorzinho. Tá? Então, todo esse movimento, só de eu fazer uma questão de próstata, eu tenho que saber outra alimentação, hábitos, tabagismo, cervejinha, gordura, essas coisas tudo, tá? Isso daqui
Esses dois caras aqui que inventaram. Isso aqui é usado para um monte de coisa, tá, gente? Dentro de empresas e tudo mais. Esse detalhe aqui é só para a gente entender um pouquinho dos níveis de atenção, onde que eu vou trabalhar o meu exame físico, tá? Primário, secundário e terciário. Outro arroz e feijão. Isso aqui tem que saber. Vou ser bem direto, ó. Tem que saber no 12, tá? Primeira coisa, PSF, atenção básica, porta de entrada, tá? O que eu faço no PSF lá? Eu vou fazer cirurgia? Não. Eu posso fazer um tratamento de prevenção. O que é prevenção? Corredorzinho lá. Pessoal, não pode dar leite para o bebezinho antes de 6 meses. O seio materno, ele tem 4 camadas. Tem água, tem proteína, tem carboidrato, tem gordura, que é lipídio. Tudo tem para o bebezinho. O que eu estou prevenindo? Estou prevenindo um monte de coisa. Estou prevenindo cólica e imunidade. Por quê? Qual que é o alimento mais completo do mundo? É o leite materno, que tem o colosso. O segundo é o ovo. Então dali você já está pegando a mamãezinha no colo e fazendo prevenção, tá? Barretos, optiais, tem tratamento. Eu vou tratar. Esses diferentes. Por isso que aqui já tem um monte de livro, tá? O que a gente vai usar mais é o Anda-Horta. Anda-Horta, tá? Ela é um básico, o que é? É quase a Science. Ela quer, todos são parecidos. O que é isso daqui? São teorias de enfermagem. Não vou entrar em detalhe nenhum. Você tem uma forma de fazer a sua anamnese dentro do contexto que o paciente se enquadra. Bom? Mas vamos lá, é só de curiosidade. Então, primeiro você tem o primário, secundário, terciário, que é a reabilitação. Reabilitação propriamente dita, tá? Amputou, terminou uma químio, ela vai fazer uma reabilitação. Tem o júnior da vida. Ou ela tem um sistema contra-referência, tá? Sai do polo de Tarso. Como é que é o seu nome mesmo, meu irmão? Desculpa. Jusimar, perdão, tá? O Jusimar, ele trabalhou no polo de Tarso. Quando sai do polo de Tarso, não sai jogado o paciente, tá? Ele sai num contra-referência, de novo, para o seu lugar na descrição, que ele está lotado, lá no postinho de saúde. A enfermeira lá, assistente social, alguma situação, liga lá no postinho de saúde e fala, ó, o paciente teve alta, ficou aqui 30 dias, agora ele está usando tal medicação, e volta de novo. Volta se ele tiver algum problema, né, tal. Mas para isso, eu tenho que ter um exame físico e anamnese, tá? Isso aqui, ó. Eu vou usar em todos os lugares. Hospital, APH, atendimento pré-hospitalar, home care, atenção básica, que é a atenção primária à saúde, APS, tá? Que é lá no primeiro que eu passei os slides. Volto de novo, primário, que era a minha prevenção, tá? Saúde do trabalhador, ambulatórios, né? Que são eletivos e tudo mais. Vamos focar aqui, porque o outro slide, eu preciso que vocês tirem uma foto aqui, ó. Os mais principais, se vocês puderem. Tá tudo no slide. Entendeu? A pessoa mandou no grupo, tá tudo lá. Isso aí. Ele mandou? Eu mandei Tem aula de ontem, Cauã. Mas não tem lá também? Não, eu mandei o outro da aula de ontem. Tá? Eu vou mandar hoje à noite. Amanhã eu não trabalho, velho. Eu vou ficar acordado até 5 horas da manhã. Tem uma delícia. Nossa, que bom. Ó, esfigmomômetro, estetoscópio, termômetro, oxímetro, se tiver, tá? Fita métrica, lanterna, não precisa, mas se tiver também é bom, porque a gente vai fazer o exame ocular, né? Para saber as pupilas, tem toda uma diferença no exame neurológico. Se o paciente está em coma, como é que está a pupila, se tem um AVE, como é que está a pupila, tá bom? Relógio neurológico. Ó, Tarcísio, deixa eu Meu perguntar. nome. Lavagem ocular é procedimento da enfermagem? Ocular? Auricular também. Me dá uma grana, viu? Eu deve ter uma crítica lá onde você trabalha, porque eu falei, eu não vou fazer isso. Ele não está pagando. No slide que ele mandou. Eu cobro. Ontem, então ele mandou errado o slide. Ninguém viu. Esse aí, ó, uma guia pra Ah, trás. tá, não. Esse aqui não é o nível. Então, mas tem também esse negócio aí. Sim, Manejo, tá no slide. Por isso você tem que ter humildade. Eu não faço isso.
Eu saio Eu não do estou julgando, tá? Mas a pessoa sabe. Entendeu? Então você tem que entender a anatomia do olho, né? Quais materiais você pode usar no olho, né? Ou você vai usar, por exemplo, se você for boa em curativo. Eu conheço a marca, ela faz curativo a laser. Manja muito. Você acha que quando eu vejo ela, eu jogo ela para cima e as camadas da pele, por que isso faz isso? Mastócito. O que acontece? Ela vai falando para mim. Ela manja muito. Se a pessoa está lá no lugar que você trabalha, fala que o enfermeiro tem que fazer uma lavagem ocular, ele pode falar assim, olha, eu não tenho conhecimento técnico científico para isso. Porque lá na frente, a gente vai ver uns termos técnicos quando a gente faz o erro. Eu esqueci agora, tá? Porque você fez a pergunta, eu não... esqueci. Tem dois termos quando você comete um erro. Um erro porque você não quis atender. Como é que você não quer atender? Omissão de Negligência, tá? Tem um de socorro. Tem opção de socorro. Tem um que você não sabe fazer e faz. E aí dá um problema. Tá? Então, se você é enfermagem, faz tudo que o técnico faz. Quem não faz alguma coisa é o técnico. Sonda vesical de alívio. Meu Deus. Você olha para a mulher é mais difícil achar um reator eletrônico e tudo mais, mas o homem, é só você passar, claro, tem a técnica. Eu não estou falando que é fácil. Mas o enfermeiro fala que não, o técnico fala que não faz. O enfermeiro sabe fazer. O enfermeiro pega o técnico, pega o enfermeiro e coloca no bolso. Tá? Só que ele vai falar que vai fazer? Não. Sabe por quê? Porque não tem nenhum livro, caderno, nem a Bíblia vai defender o técnico se ele cometer um problema. Agora eu, que não sei um pouquinho da anatomia do olho, vou querer dar uma de bonzão e perder o meu corém? 5 anos integral lá levando na bunda? Não. Aí eu fico, mas ouvindo, eu corto, é comigo mesmo. Miíase, tirar bicho, Maria, eu fico lá sentadinho assim. Só tirando. É satisfatório você tirar. É bom você ver isso Vamos como focar nisso daqui, ó. dar aquele pozinho. Tira foto e lá no WhatsApp a gente conversa por que é importante. E aqui, ó, eu vou mandar hoje pra vocês lá, tá? Aqui não é nada demais. Só isso aqui. Relógio não pode ser digital, mas tem ou analógico. Tipo, o meu é os dois, dá pra usar. Analógico por quê? Porque quando você for fazer sinais vitais e contar a frequência cardíaca respiratória, você tem que esperar 60 segundos. Não é para contar 15 e multiplicar por 4, nem 20 por 2. Tá? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Uma informação que você pode falar para ele, um barulho que bater, o coração ele muda a batida. Tá? A respiração, geralmente ali é 19, 20, 21, né? Uma mudança de ladinho assim que o paciente faz, aumenta 3 ou 4, você já coloca os sinais vitais alterados, tá? Então, o relógio é 60 segundos, paradinho, contado. Eu estou falando porque eu já fiz muito. Metia 15 segundos, multiplicava por 4. Se você falar para o paciente vai contar a respiração dele, já muda. Por isso que tem que ter o conhecimento técnico científico. E esse livro aqui, ó, lixoso, vai falar para você como que você vai abordar o paciente. A inspeção, quando eu trabalhar aqui, José, quando eu falar da inspeção, ele está falando para mim lá de cara. Eu tenho a visão e o tato. A inspeção é umas técnicas da semiotécnica. Quando você está deitado numa maca e eu chego para você, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou enfermeiro, eu já estou mexendo no meu relógio aqui, tá? Olhando que horas... Perdão, tá? Que horas que eu vou começar a contar a sua respiração, tá bom? Primeiro, você tá no... Eu estou fazendo um teatro. Você está no quarto, eu cheguei, tudo bem, Gisele? Você é enfermeiro. Como é que tá? Eu faço uma anamnese ali do dia. Você não precisa fazer anamnese todo dia, tá? Já está feito quando admitiu. Mas ali você chegou no seu plantão, você vai no quarto, né? Normal. Tudo bem, como é que tá? Como é que foi? Tudo mais. E aí você tá... Alguém falou para você pegar os sinais vitais dele. Nisso, realmente, eu vou sentar aqui só um pouquinho, só para descansar um pouquinho, vou dar uma olhada no meu celular aqui, tá bom? Visão, estática e dinâmica, isso vai estar dentro da inspeção. O que é estática? Parado. Dinâmica é parada. Esqueci agora. Tem uma que você faz dinâmico, eu acho que você movimenta, tá?
Vou dar 2 exemplos. Vou voltar na respiração. A mulher vai fazer, ela faz o autoexame da mama, mas quando o enfermeiro olha para o seio, ele olha à frente e ele dá uma viradinha para ver se tem algum abaulamento, retração ou nódulo. De frente você não vê, cara. Mas se você virar de ladinho assim, ó, são 2 formas, esse, tá? Você consegue ver expressão dinâmica e estática. Estática eu acho que é parado. A dinâmica você olha por tangente, de lado, tá bom? Muitas situações quando você olha, por exemplo, nariz. Você não vê que o nariz é diferente, ou a entrada, então você tem que dar uma... Ou ele vira de lado, tá bom? Você vai ver que ele tem uma deformidade do nariz, ali já pode apresentar uma patologia, problema de respiração. Às vezes você vai fazer, volto lá, o exame para identificar a respiração, frequência respiratória, então volto lá de novo. Tudo bem, então? Marquei aqui já, tá batendo os pauzinhos, né, o ponteiro. Então ali, eu não preciso ficar olhando o relógio. Eu sei que quando chegar em tal ponto, claro que eu vou dar uma cuidada. Ficar olhando aqui e tal. E eu fico olhando o paciente. Você não precisa encarar ele. Você vai ver que ele vai ter uma movimentação. A não ser que tenha outras patologias que a gente vai abordar quando a gente fizer o exame físico. Pegar o paciente na região do abdômen. Tá? Aí o abdômen divide em 4 regiões, 9 quadrantes. Cada quadrante pega um órgão, as regiões pegam um órgão, enfim. Tá? Dali você já consegue fazer. Quando eu coloco esses itens aqui, é porque realmente a gente vai precisar. Quem tem, traz. Quem não tem, a gente vai fazer uma multiplicação. Obrigatórios, pô. Vai ter no postinho de saúde. Todos esses aqui, ó. Fita métrica, por quê? Se for uma criança, período cefálico, período abdominal, né? Se for um obeso, período também, porque no período abdominal a gente consegue falar um pouco da gordura, enfim. Fita métrica, tá? Gestante, altura uterina, tá? Para você ver que dependendo da clínica médica, psiquiátrica, você vai usar algumas coisas aqui. Os livros vão dar outros nomes. Otoscópio, oftalmoscópio. Nós não vamos utilizar esse aparelho, tá? Nós não vamos utilizar esse. A não ser que tenha lá na clínica, você por curiosidade vai lá e olha. Mas vocês vão comprar isso? Claro que não. Então vamos lá. Lanterna. Precisa ter, mas se tiver aquelas canetinhas, 10 pontos, você bate no olho. Faz um teste, todo mundo agora. Agora, quando chegar em casa, desliga a luz. Desliga a luz na frente do espelho, no banheiro lá, se tiver. Desliga, pode ser com o telefone também. Você pega a luz da lanterninha, ou você liga a luz e olha para o espelho, ou você liga olhando para o espelho e passa a lanterna. Só que o pupila vai fazer assim, ó. É tipo pupila de gato, quando está no... Tudo isso, o que a gente fala? Pupila isofotoreagentes. Iso igual, foto, luz, reagentes. Então quer dizer que os meus olhos estão saudáveis, tá bom? Isso é só da lanterninha. Depois eu tenho que ver se elas estão isocóricas, a coloração, as pupilas do diâmetro. Eu tenho um mundo de avaliação clínica no meu olho. É por isso que eu volto a frisar. A gente só vai pincelar o olho. Tá? Pincelar aqui, pincelar aqui. Por isso que é legal vocês... Eu dou uma dica não, eu vou pedir para vocês, para vir na próxima aula, ler sobre no livrinho que eu coloquei lá, sobre o exame físico geral, tá? Pode, José. Isso aqui são alguns rostos para você ver, que às vezes o rosto, você identifica uma patologia, você não precisa nem perguntar. Você olha pro rosto, síndrome de Down, você pergunta? Não? Quando tá dando derrame. Exame físico. Tá? Então vamos lá. Algodão, né? Algodão, a gente poder fazer sensibilidade. Gente, quem quiser ir embora, eu só tenho esse slidezinho aqui, ó, que ele vai falar o que é a anamnese, o que é o exame físico, e ele vai falar sobre as minhas 4 etapas do exame físico. Mas ele só está falando, né? Eu não falei. Eu vou falar na próxima aula, juntamente com o laboratório. Essa matéria, ela é massa. Só precisa estudar. Ela é massa demais. É uma das mais gostosas que tem, para falar a verdade. E anatomia.
Se tiver no celular, se tiver no anticorpo, fica à vontade. Tá? O laboratório é para nós aprender lá dentro. O senhor vai Porque mandar esse slide mesmo? o Sueli, Lili, acontece, eu já fiz isso, tá? No meio do plantão, na hora do vamos ver, não dá tempo para você correr no cubo. Não, é muito rápido. Não dá. Você pode ler o seguinte, por exemplo, qual é a do colitíase, colecistite. Eu não lembro mais qual que era a pedra no rim e qual que é a inflamação da vesícula. Eu pergunto para o Google, na maior humildade, porque eu não sou uma máquina. E quem for máquina aqui, tem que ir para frente e eu sento aí de boa. Tá? Eu vou dar uma pesquisada. Mas tem coisas, por exemplo, que não dá na hora de você fazer a anamnese e olhar. Porque você usa o laboratório para tudo que você tem, para errar, para levar livros, tá bom? É isso, gente, sabe? Eu não sei se vocês deram uma engrenada. É conteúdo pra caramba, nós não temos tempo. Eu preciso que vocês venham um pouquinho estudar isso daí. O básico, empapéia, tá? Empapéia, ó. Empapéia. Estuda isso daqui, o exame físico. No laboratório vai ser fichinha pra vocês. Então, semana que vem, segunda e terça é laboratório. Daqui pra frente é só laboratório, então. Cara, a gente pode vir pra sala de aula, porque a gente vai ter que ter a gente tá nadando, né? Então, quando a gente nada, a gente tem que ver a maré. Se eu ver dificuldade de uma matéria lá no laboratório, eu venho pra teoria. Vem pra cá, Tá? Mas isso daí a gente vai ter junto. Eu não vou tomar decisão sozinho.